mensagem de Deus para o seu coração. O fiel é abençoado. O fiel é abençoado. Escreva essa palavra, bênção. Bênção. Você que estava nos ouvindo, né, desde o primeiro bloco aqui da programação Agindo Deus Quem Impedirá, você ouviu nós comentarmos, né, da pessoa que tem a luz de Cristo, onde ele entra, seja uma entrada numa loja, num comércio ou para trabalhar em algum local, ele tem algo diferente, né? E baseado nisso, nós vamos ler aqui Gênesis capítulo 39, do 1 ao 5. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. José, esse personagem abençoado, esse homem de Deus, ele é um dos que tinha essa bênção. Onde ele chegava, Deus abençoava ele e abençoava o patrão. Então você pode notar na história dele, a história dele é interessante, porque ele foi vendido, né, como escravo pelos seus próprios irmãos, para uma caravana que estava passando ali, e essa caravana ia para o Egito, e levou ele para o Egito. Mas em tudo isso, Deus estava cuidando de cada detalhe da vida deste homem de Deus, o José. A gente fala o José do Egito, né? Porque depois ele se tornou, depois de muita luta, muito desafio, começando com a família dele, e tantas situações que ele passou, de luta, de batalha, mas a Bíblia fala que ele foi fiel. E essa palavra aqui, fiel, significa uma pessoa que mostra lealdade, que não contraria a confiança depositada. É uma pessoa fiel. Quer dizer, aqui já, nessa área aqui de José, nesse contexto da vida dele, ele já estava então no Egito, e o Potifar então, que era uma pessoa, um capitão da guarda ali do Faraó, então ele compra José como escravo, né? A Bíblia fala que José tinha uma boa aparência, né? Tinha uma boa presença, né? Espiritual, vamos dizer, e física também, né? Então ele, jovem ainda, então ele compra José. No verso 2 diz, e o Senhor estava com José. É aqui que está o X da questão. Então, Deus estava com José. Então, quando Deus está comigo, né? Quando Deus está com você, então, aqui que está o diferencial. E diz, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Então, ele trabalhava para Potifar. Então, José foi um varão próspero, e tudo que ele colocava a mão para fazer, está escrito aqui, o Josério leu a passagem bíblica, tudo que ele colocava a mão para trabalhar prosperava. E o Potifar aqui viu, notou, ele percebeu, falou, poxa, mas esse camarada, tudo que ele faz vai para frente. Né? Ele foi até promovido ali, ele era o encarregado da casa. O Potifar falou, você vai administrar tudo aqui. Né? Ele supôs a restrição aqui, na mulher dele, claro, né? Mas aqui você vai trabalhar, você é o cara. Então, fiel, essa palavra tão pequenininha, mas tão importante, fiel é justamente uma pessoa que mostra lealdade, que não contraria a confiança depositada. Quer dizer, então, o Potifar falou, eu confio em você. Aqui está a chave da casa, você vai administrar tudo. Você vai governar a minha casa. Está escrito na Bíblia aqui. Você vai gerenciar tudo. Quer dizer, por quê? Ele era fiel. Então, só que tem um detalhe aqui interessante, que o José, ele era fiel a Deus. Esse é o segredo. Esse é o mistério, esse é o negócio. Porque quando a pessoa é fiel a Deus,
Ele tem temor de Deus. E Salomão já diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se ela não teme a Deus, obviamente ela talvez não vai ser tão fiel assim, né? Porque José, ele temia Deus, ele era fiel a Deus, e ele sabia que mesmo tendo sido vendido como escravo, Deus estava com ele, porque ele já jovem teve alguns sonhos. E aquele sonho ele percebeu que eram sonhos que seriam concretizados no futuro, e eram sonhos de Deus, que Deus deu para ele. E ele compartilhou aquele sonho com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos. Quando ele compartilhou, que começou a ter os problemas. Ou seja, talvez não era para ele ter falado. Não é? Então, mas ele falou. E quando ele falou os sonhos para os irmãos dele, para os pais e tudo, gerou um conflito ali. É um ciúme, uma inveja, né? Mas, como diz o ditado, né? O mundo dá tanta volta, né? E assim aconteceu. Passou 1 ano, passou 2, passou 10, né? Passou 13. Mas chegou o momento que José, depois de tantas lutas que ele passou, né? Ele trabalha ali na casa de Potifar um bom tempo, aí ele estava indo bem, estava todo mundo bem, o patrão estava feliz, estava tudo beleza. Mas diz a Bíblia que de repente a mulher do patrão, olha só, isso aqui é um ensinamento importante, pessoal. A mulher do patrão começou a cobiçar José. Viu que o cara era bonito. O camarada, tudo que fazia prosperava. Falei, caramba. E o que aconteceu? A mulher começou a dar em cima, numa linguagem popular aí, né? A mulher começou a cantar o José. Mas como José temia Deus, ele não entrou na lábia daquela mulher. Se ele cai naquele pecado, acabava aquele sonho. Era destruído o plano de Deus. Então, é muito importante isso aqui. Quantas e quantas pessoas, por não manter a sua fidelidade a Deus, deu um baita de um escorregão e perdeu grandes oportunidades, porque atrapalhou o plano. Deus é tão bom, tão misericordioso, que às vezes restaura, mas eu vou te falar, quando você erra feio, meu irmão, dá trabalho. Para Deus não, porque Deus é Deus, né? Mas tudo tem consequência na vida. É o que muitas pessoas parece que não sabem, né? Às vezes fica brincando com coisa errada, fica fazendo tudo errado e acha que vai ficar numa boa. Não, tudo tem consequência. Tanto para as coisas boas, quanto as coisas ruins. Olha o que José, vamos ler aqui, Gênesis capítulo 39, o verso 9. Olha interessante essa palavra. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Olha, gente, aqui é José que está falando, ele falou para a mulher. Falou para a mulher, eu vou ler aqui, olha o verso 7 e 8. 7 e 8. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Tá vendo? Ou seja, a mulher estava ali, como eu disse na linguagem popular, cantando José, né? Ela colocou os olhos no cara e falou, vão dormir comigo. Cara, ela era a mulher do patrão e ela cantou o cara. Ou seja, se ele fosse um pilantra, se fosse um mulherengo, né? Não vou falar uns palavrão aqui, mas dá vontade, tem hora, né? No bom sentido. Então, se ele fosse, ele tinha aproveitado. Mulher do patrão, o patrão não está em casa, só os dois, o patrão confiava nele, sabia que era leal. Não, mas ele responde aqui, ele diz assim, como eu pecaria contra o meu Deus? É aqui que você mata as coisas do pecado. Quando você tem temor de Deus, você foge das coisas erradas. Você foge daquilo que desagrada a Deus. Porque ninguém está isento de escorregar num pecado. Isso é verdade, ninguém está isento. Por mais que você ache que é santo, santão, meu amigo, se você não se cuidar, o tombo é grande. Entendeu? Ou na área sexual, na área do dinheiro, em alguma área. Então, você tem que se cuidar. Você está compreendendo? Então, José, ele diz aqui, como faria essas coisas? Como eu faria este tamanho mal e pecaria contra Deus? Então, ele falou, jamais vou pecar contra o meu Deus. E esse é o verdadeiro fiel, porque ele pensou em Deus. Porque tem muitas pessoas que servem a Deus e de repente começam a brincar com coisa errada. Mas Deus está vendo tudo, gente. Deus está vendo tudo. De
ninguém vai enganar Deus. A gente pode enganar os outros, mas a Deus não. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece se o nosso coração, ou seja, o que está dentro de nós, nossos pensamentos, nosso ser interior, ele sabe quando estamos sendo fiéis, ele sabe quando a gente está sendo honesto, ele sabe quando a gente está sendo falso, ele sabe quando a gente está sendo hipócrita. Você está entendendo? Então é isso. Então José, ele temia Deus e ele caiu fora. Só que eu não vou entrar nessa área aqui, mas a ênfase aqui é a fidelidade. Então, meu amado e minha amada ouvinte, se coloque diante de Deus e fala: Deus, quero ser fiel ao Senhor. Custe o que custar, vou ser fiel até o fim. Fiel a Deus. Seja como esse José. Ele foi temente a Deus. Quem sabe, né? Quem sabe você que está me ouvindo agora, quem sabe você está sendo assediado, né, para fazer uma coisa errada. Quem sabe uma sociedade imprópria. Quem sabe sair com alguém impróprio. Quem sabe alguém falou: oh, vamos fazer isso aqui, ninguém está vendo. É assim que começa. É assim que começa a ninguém está vendo, ninguém está vendo, ninguém está vendo. Mas Deus está vendo, gente. Deus está vendo. Tem hora que o ser humano pensa que Deus é bobo, né? Trouxa, né? Não. Deus é amor. Deus é misericordioso, mas Deus é justiça também. Então, vale a pena ser fiel a Deus. Essa ministração aqui é justamente para nos abençoar. Exatamente. Por quê? A palavra que é bênção. É bênção. Quer dizer, bênção significa o quê? Um voto de felicidade, de proteção divina, que vem o favor para alguém, para abençoar. Então, Deus quer nos abençoar e Deus quer que eu e você sejamos uma bênção nas mãos de Deus. Deus não quer apenas nos abençoar, mas Ele quer que o Edson, o Josué, o João, a Maria, você que está nos ouvindo, você, Ele quer que você também seja uma bênção para a sua família, uma bênção na empresa que você trabalha, uma bênção, onde você chegar, você seja uma bênção. Deus quer isso. E José foi esse camarada. E a Bíblia fala depois, né, que José fugiu daquela tentação ali, ele não caiu na tentação. Aliás, é até bom falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes a pessoa fala: eu sou tentado por fazer coisa errada. Vou dizer uma coisa para você: ser tentado não é pecado. Ser tentado, você não pode ceder à tentação. O próprio Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, não é? Mas ele não caiu. Tá? Então é isso. Então, tentação, todo mundo é tentado a alguma coisa, de repente, que não é legal. Mas você tem que fazer o quê? Fugir, não brincar. Diz que se você observar uma coisa a primeira vez que parece uma tentação, você já tem que cair fora. Você observa uma vez, você observa duas e espia de novo, meu irmão, prepara que o tombo vai ser grande, hein? Então, vigia, meu amado e minha amada. Isso é uma palavra de alerta para todos nós. Você está entendendo? Creio que você está entendendo o que Deus está falando, né? Então, é assim que funciona. Se você é casado, casada, abrindo um leque aqui para casais, se você é casado, casada, cuide do seu casamento, viu? Você, maridão, cuide bem da sua esposa. Esposa, cuida bem do maridão aí, certo? Se cuidem, cuide do casamento, entendeu? É muito importante isso. Isso serve também para a área conjugal, a fidelidade. Quando eu casei, em 1990, eu fiz um voto diante de Deus, diante do pastor que fez a cerimônia, diante do juiz de paz lá no cartório, diante de testemunhos, eu disse que eu ia ser fiel à minha esposa até o fim. Entendeu? É assim que funciona. Fidelidade, honrar a palavra que falou ali. Então isso é importante, é muito importante. Então, pessoas que quebram a fidelidade em várias áreas, ele vai ficando aí meio sem crédito, né? Com a moral baixa, entendeu? Então, o que eu estou falando aqui não é ser perfeito. Perfeito ninguém é, nem eu sou perfeito. Mas estou dizendo de você buscar essa fidelidade em Deus. E Deus, que é fiel à sua palavra, Ele ama os fiéis. Aliás, a Bíblia diz isso. Há um texto aqui, Josué, vamos ver. Esse aqui veio um extra agora aqui na minha cabeça aqui, mas eu creio que é Deus que me fez lembrar. Há um salmo aqui, o salmo de número, acho que, não sei se eu vou lembrar agora, exatamente, salmo 101, salmo de número 101, o verso 6. Olha que lindo que diz, salmo 101, verso 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Olha que lindo. Os meus olhos, Deus que está falando aqui, né? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra.
Quem sabe você pensa, pastor, eu não estou sendo fiel. Mas vem ser fiel. Corrija a rota a partir de agora. Porque quando Deus fala algo para a gente, não é para o nosso mal. Essa mensagem não é uma mensagem dura, não é uma mensagem de condenação. Pelo contrário, essa palavra aqui é uma palavra para a gente consertar o nosso coração, os nossos desejos, nossas vontades. Né? Às vezes a gente tem um desejo que é bom e Deus agrada, aí você vai conquistar. Mas às vezes tem desejo que não é bom, vai contra um princípio da palavra de Deus. Então, se é um desejo ruim, tem que ser corrigida a rota. Né? Porque é isso, a gente erra a rota. Né? Quando você vai para um lugar e você erra, né? O que acontece? Você tem que reprogramar. Né? Esses aparelhinhos que GPS, né? Às vezes, eu não vou ser sincero, às vezes eu me perco com eles ali, sabe? Porque eles dão um endereço onde não tem muito trânsito, aquela coisa toda, né? E um dia eu errei o caminho, daí ele dá uma pausa e reprograma de novo, né? Para mostrar o caminho certo onde você quer chegar, não é? Uhum. Então, trazendo para a vida cristã é a mesma coisa. Se essa palavra está falando com você e você acha, eu não estou sendo fiel, então corrija a rota, dá tempo, a chance, por isso que você está nos ouvindo. Seja agora no rádio, ou quem sabe alguém está me ouvindo pela internet, no canal do YouTube do Agindo Deus, caso você esteja ouvindo. Então é para corrigir. Então Deus, Josué, quando ele fala com a gente, não é para dar uma bronca no sentido, vou dar uma bronca com aquele meu filho porque ele está fazendo tudo errado. Não, ele fala com amor, fala com carinho, né? Para corrigir a rota, porque Deus não quer que a gente se perca. Deus não quer que eu me perca, que ninguém se perca. Mas você tem um livre-arbítrio, você que faz suas escolhas. Porque quando se cobra com grosseria, né, ou com palavras duras, a pessoa ela já fez errado, ela já pisou na bola, como disse o senhor, e ela já está ali se culpando. Então ela já há um sentimento de culpa. Então quando há amor, ou um tempo de silêncio também, né? Não logo porque a pessoa também já errou, já ir lá criticar e afrontar ela, né? Então uma palavra branda, que nem diz, né? A palavra branda, ela acalma ali aquela suposta briga que poderia ter. Entendeu? Então não precisa disso. Então, como o pastor está falando aqui, né? A questão também de conversão, que o senhor está falando, a reprogramação, né? desses sistemas hoje de GPS e tudo mais, reprogramar, né? Voltar. Então, conversão também fala o quê? Conversão é voltar ao caminho certo. Sim. Fazer uma conversão. Quando no trânsito a gente precisa fazer uma conversão. Né? Não podemos fazer ali, tomar um caminho errado, porque senão a gente vai bater o carro. Se a gente cortar ali uma rua, outra, ou entrar onde a placa de trânsito diz não entra à esquerda, não entra à direita, e a gente fizer isso, pode vir um ônibus, um caminhão, um outro carro, sei lá, e bater na gente violentamente. Então a conversão é fazer a coisa certa, o caminho certo de retorno. Né? Opa, já estou indo demais para o lado errado. Então tem que fazer a conversão para voltar para o caminho certo. Exatamente. Concluindo para a gente orar, queridos, separei aqui, José era fiel a uma visão. Então ele sabia onde ele ia chegar. Por isso que ele não caiu na lábia da patroa. Porque a patroa estava fazendo um convite impróprio. Ela era casada, não tinha que se meter com o cara. E vice-versa. Não é? Então, a sua vida prova que uma visão afasta o povo do pecado. Olha o que diz aqui Provérbios 29, verso 18, diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Né? Então o povo tem que ter, a profecia significa o quê? O povo tem que ter uma visão, tem que ter um direcionamento. Por isso que o trabalho ministerial de um pastor é dar direção para a ovelha. E o pastor dos pastores é Jesus Cristo. Jesus diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele diz, como bom pastor que Jesus é, ele fala, eu dou a minha vida pelas ovelhas. E ele diz, e a ovelha ouve a voz do seu pastor. Jesus se referindo a ele próprio. Né? Então, é muito importante isso aqui. Então, mantenha a sua fidelidade a Jesus. Tá certo? Que Deus te ilumine, te prospere, te abençoe. E aquela frase que eu tenho dito, juntos com Jesus, nós somos mais fortes. Vamos orar então, e já agradecemos a grande participação dos ouvintes, queremos que essa palavra veio para fortalecer a sua fé, e antes da oração, se você pode estar no presencial conosco, neste domingo agora, 9h30 da manhã, no presencial, vem ouvir mais uma palavra de fé no presencial. Inclusive eu estou recebendo aqui pessoas que estão dizendo, pastor, está tendo um problema sério em casa de perturbação, não sei o quê. Eu vi vários aqui pedindo socorro e é gente aqui da região pertinho da gente. Então, se pode vir, vem, nós já vamos expulsar todo o mal no presencial ali, em nome de Jesus, uma oração de libertação ali no presencial. Se é possível, venha domingo agora. Qual que é o endereço, Josué? Rua João Negrão, 780, centro de Curitiba,
bem próximo à Ponte Preta, ali para quem conhece, onde passavam os trens antigamente aqui em Curitiba. João Negrão 780, Hotel Estação Express. Mais informações no site agindodeusquemimpedirá.com.br. Sim, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa programação. Obrigado por cada ouvinte que esteve agora sintonizado. Meu Deus, que essa palavra veio de encontro ao coração de muita gente, Senhor, que está precisando retomar o caminho de volta. Meu Deus, se livrar e se libertar dos caminhos do mal, do pecado, do erro. Meu Senhor, acalenta, Senhor, cada um, Pai, que nessa manhã esteve presente, Pai, nessa programação. Abençoa, Senhor, o programa Agindo Deus Quem Impedirá, que há 17 anos já está no ar, Senhor, alcançando vidas, alcançando famílias. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Meu Deus, ajuda cada um, Senhor, que nessa manhã precisa encontrar o caminho de volta. Senhor, abençoa o trabalho de todos, Pai, nesse momento. Abençoa o ganho, Senhor, aquele que está desempregado, aquele que está para também abrir o seu próprio negócio, que haja, Senhor, direção, haja sabedoria. Senhor, esteja com cada um nessa manhã, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Também te peço também pelos agentes de Deus. Meu Deus, vem prosperar esse povo, vem abençoar esse povo grandemente, Senhor, porque eles têm sido colunas importantes, Pai, no sustento dessa programação. Abençoa também pastor Edson, pastora Eva, abençoa aqui a Rádio Marumbi, abençoa, Senhor, meu Deus, as ondas da Rádio Marumbi, tanto pelas rádios e também pela internet, que possa, Senhor, por muito tempo ainda essa programação estar no ar. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Sim, ó Pai, te agradeço, Senhor, por mais uma semana de fé e milagres, e te apresento todos os pedidos que chegaram até nós, de segunda-feira até hoje. Abençoa cada família, Senhor. Abençoa a vida da Miriane, abençoa a vida do Tadeu, da Ivone, da sua neta, que está completando, a Clara, está completando o aniversário, 12 aninhos, abençoa a vida dela, Senhor, e abençoa a vida de todos os aniversariantes do dia de hoje. Abençoa também a vida da Hélida, da Maria de Lourdes, abençoa a Beatriz, o Joanito, a Ione, abençoa a Graça Santana, a Maria Luísa, o Pedro, a Daniele, a Ana Silva e família, a Tânia Mária de Antonina, Linei e família, Florisvaldo e Maria, a Ivete, a Ângela, o Marco Antônio, a Marta Camargo, a Bernadette, o Joanir, a Sandra, a Lucinéia, a Maria do Sabará, o Marcos do Abranches, a Roseli, a Julieta, Luiz Carlos, a Cláudia Moreira, a Isabel, a Lili família em Capinzal, a Salete, Oswaldo Machado lá no Paraguai, a Silvia, Edi Campos, Eunice, Elizabeth, Indianara, o Luiz, a Antônia Alves, a Janica, também a Ione da Ótica, a Emília, a Rose, a Madair, a Solange, Sônia de Conchal, São Paulo, a Dalva, Juarez, Josuério, Romilda, Edson, Jussara, Renato, Jurema, o Walter, Michele, a Mari, a Rosilda, Paula, a Marlene, Nelson, Rosilene, ó Deus, e demais, os milhares e milhares de ouvintes que nos ouvem neste momento, e onde chega esse momento de oração, Pai. Eu sei que é impossível falar o nome das pessoas, de todas. Esses nomes que eu mencionei, Pai, é apenas uma representação dos milhares. E que a graça de Deus, o favor de Deus, Pai, do teu favor, seja sobre todos que nos ouvem neste momento. E onde chega esse momento de fé, de reflexão da palavra, chega ali o agir de Deus para abençoar a todos. Vidas salvas, libertas, curadas e transformadas pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo Agindo Deus, Quem Impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, Quem Impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, Quem Impedirá? E hoje é o dia do seu milagre.